Programa Ponto a Ponto com Gisele Bianchini. Oferecimento Bianchini Imóveis. Compra, venda, locação, administração, avaliações judiciais, avaliações extrajudiciais e consultoria jurídica. Central de atendimento 44 3801 1601. Plantão WhatsApp 44 99143 8932. E Patriotas Conservadores Maringá. Os Patriotas Conservadores de Maringá é formado por pessoas que defendem a família brasileira, os princípios cristãos, a moral e os bons costumes. Somos patriotas e conservadores. Queremos o melhor para o nosso país, pois o futuro dos nossos filhos depende das nossas escolhas. Junte-se a nós. Nos sigam no Instagram, @Patriotas Conservadores de Maringá. Promoção Pix Premiado. Para participar é simples. Você só precisa se inscrever no canal do YouTube, Programa Ponto a Ponto, curtir e seguir a nossa página no Facebook, Doutora Gisele Bianchini. Pronto! Agora você já vai estar concorrendo a um Pix premiado de R$100. O sorteio será realizado no último sábado do mês, aqui no Programa Ponto a Ponto, com Gisele Bianchini. Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso programa Ponto a Ponto com Gisele Bianchini. É uma alegria, uma satisfação estar com vocês novamente neste mesmo canal, nesse mesmo horário. E peço para vocês compartilharem o nosso conteúdo em suas redes sociais. Hoje teremos um entrevistado muito especial, que é o Dr. Roosevelt Maurício Pereira. Ele que é advogado e professor da UEM há 34 anos. Estaremos com ele daqui a pouquinho. Nós vamos para o intervalo e já voltamos com o nosso entrevistado. Programa Ponto a Ponto com Gisele Bianchini. Oferecimento Viver bem, morar bem, é ser feliz todo dia. Bianchini Imóveis é a felicidade da sua família. A casa dos seus sonhos, aqui você vai encontrar. Bianchini Imóveis. Compra, venda, locação, administração e avaliação. Avenida Paraná, 1423, em Maringá. Realize o seu sonho, aqui você pode vir pra Bianchini Imóveis. Patriotas Conservadores Maringá. Os Patriotas Conservadores de Maringá é formado por pessoas que defendem a família brasileira, os princípios cristãos, a moral e os bons costumes. Somos patriotas e conservadores. Queremos o melhor para o nosso país, pois o futuro dos nossos filhos depende das nossas escolhas. Junte-se a nós. Nos sigam no Instagram, @Patriotas Conservadores de Maringá. Promoção Pix Premiado. Para participar é simples. Você só precisa se inscrever no canal do YouTube, Programa Ponto a Ponto, curtir e seguir a nossa página no Facebook, Doutora Gisele Bianchini. Pronto! Agora você já vai estar concorrendo a um Pix premiado de R$100. O sorteio será realizado no último sábado do mês, aqui no Programa Ponto a Ponto, com Gisele Bianchini. Programa Ponto a Ponto com Gisele Bianchini. E hoje o nosso entrevistado especial é o Dr. Roosevelt Maurício Pereira. Ele é advogado e professor da UEM há 34 anos, foi também candidato a deputado federal em 2018 pelo Partido Democratas. Seja muito bem-vindo, doutor, ao nosso programa Ponto a Ponto com Gisele Bianchini. Obrigado, Gisele. É uma satisfação muito grande estar falando com você. Sim. E quero já de imediato parabenizá-la por esse espaço e por você estar colaborando de forma tão enfática para o conhecimento da sociedade nesses pontos que você aborda aqui no seu programa. Sim. Doutor, sobre a questão do cenário atual, o que você tem a nos passar para a sociedade sobre a questão da lei, a aplicação da lei e a questão do que está acontecendo atualmente, né, sobre a questão das decisões judiciais, neste momento que o Brasil está enfrentando, o que você tem a nos passar? Gisele, fazer uma contextualização desse momento, nós teríamos que trazer aqui diversos elementos que entram neste cenário, tá? Mas eu posso te dizer, para que os seus espectadores entendam, que é o seguinte, nós temos uma legislação,
né? Isso. Essa legislação tem no topo da pirâmide a Constituição Federal. Exatamente. Né? Toda a legislação tem que estar conforme a Constituição e as nossas leis permitem uma margem de interpretação. Tá? Sim. Tanto pela doutrina, como pelos advogados e pelos juízes, que o juiz, o Poder Judiciário faz, nós chamamos de interpretação autêntica. Tá? Porém, o que acontece? Não pode ser muito elástica essa interpretação, ou conforme o entendimento pessoal, sem nenhuma Sim. baliza, vamos dizer assim, né, de segurança por parte do julgador. Então, Ele tem que ser parcial, no caso. Imparcial, tem desculpa. que ser imparcial, exatamente, mas dentro de uma margem de Sim. segurança que a lei permite. Por isso que o direito é uma ciência, tá? Então, quando a lei é feita, Gisele, Sim. ela é feita porque a sociedade escolheu aquele nível de legislação através dos seus representantes. Os representantes são os deputados, saem da base, faz a legislação Sim. e cabe ao Poder Judiciário aplicá-la, conforme os pedidos dos advogados. É o caso concreto. É o caso concreto. Isso. Tá? Então, nesse momento, a gente está tendo assim, algumas polêmicas no tocante a isso. Exatamente. Tá? Isso que está causando, vamos dizer assim, uma insegurança. Nós não sabemos mais o que nós podemos fazer, qual é a margem de segurança da legislação, não é? Então, isso que está causando aí esses questionamentos sociais e das instituições, Sim. principalmente. Doutor, sobre a questão que você disse da Constituição Federal, a nossa Carta Magna de 88 é uma carta do povo para o povo. Mas está havendo o respeito à questão da nossa Carta Magna? Está tendo muita insegurança jurídica, a população está um pouco amedrontada. O que você tem a nos dizer sobre isso? Tá, ok. Vamos pegar um pouco da história. A nossa Constituição, ela foi batizada, vamos dizer assim, para que o público entenda, Sim. como uma Constituição cidadã. Isso. Nós chegamos lá em 1988, promulgamos a Constituição dia 5 de outubro de 1988, Isso. e nós inserimos N direitos e garantias individuais, considerando que naquela época, no período anterior, de 64 a 84, tá? Porque a Constituição veio só em 88, Exato. teria tido um período assim que não havia muita liberdade no entendimento social da época, ok? Então a nossa Constituição, ela vem hoje com 30 anos de idade, tá? Mais de 30 anos de idade, Sim. 34 anos de idade, e ela vem sofrendo um esgarçamento, ou seja, formas de interpretações Diferentes. que exatamente conflitam com uma realidade social conservadora, por exemplo, Sim. que é a base social da nossa sociedade, Com da certeza. sociedade brasileira. Tá? A maior parte da sociedade tem alguns pensamentos conservadores, de família, Sim. de emprego, de como vencer na vida, aquela liberdade. Liberdade de né? expressão, liberdade religiosa. Né? Então, de Isso repente, mesmo. nós começamos a ter um certo conflito, e esse é o papel do jurista, Sim. tá? Ele tem que observar o acontecimento para levar isso para a legislação ou para a interpretação. Porém, a interpretação não pode chegar a um ponto de totalmente contrário A àquilo que legislação. está estabelecido. E esse é o conflito que nós estamos sofrendo em grande parte. Não vou dizer que é unanimidade, não, mas em grande parte, tá? Então, Sim. dá para dizer assim, nós temos, nesse ponto, gera para nós que somos da área do direito, o que nós chamamos de insegurança jurídica. É o que está acontecendo atualmente no Brasil. É um risco. Você ensina para o aluno, por exemplo, para quem estuda direito, ou para quem exerce advocacia, Sim. né? Ou mesmo um magistrado, que ele tem que decidir conforme a hierarquia das normas, e depois ele recebe uma interpretação que já não é mais aquilo. E fica difícil, porque até os livros, né? Os livros que nós, operadores do direito, nós lemos, né? Está indo Exato. totalmente contra aquilo que nós aprendemos, né? Exatamente. Então, é um momento novo, né? É um contexto social que nós não conseguimos, doutora Gisele, Sim. fazer uma modificação
desculpa a expressão, tá? Sim. Na base da porrada, na base da força. Exatamente. Isso é uma coisa que vai se mudando aos poucos. Sim. Né? Então, caberia ao novo Congresso Nacional, a partir do ano que vem, de repente, fazer uma proposta de uma nova constituinte, alguma coisa assim, se fosse o caso. Eu, particularmente, sou conservador, né? Isso. Então, eu entendo que a Constituição de 88 é uma boa Constituição. E tem que ser respeitada, né? Tem que ser seguida. O que nós precisamos é adequar as instituições, os poderes constituídos ao que está regrado ali. Porque ele tem que ser harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. E não está tendo essa harmonia, está tendo esse desequilíbrio, né, doutor? É preciso entender o seguinte, a tripartição de poderes é coisa de país, vamos dizer assim, evoluído. Sim. Então o Brasil tem isso, tá? Isso é muito tripartição de poderes, é ótimo. Tanto que existe entre os poderes os sistemas de peso e contrapeso, ou freios e contrafreios. Como eles falam, tá? Que é uma forma de fiscalização de um poder para outro. Isso. Só que esses poderes são compostos por homens, né? E no momento que você dota uma pessoa dessa de poder, você não tem como quebrar aquela estrutura se um outro poder não fizer a parte dele. Então, é isso que está gerando, nesse momento, uma série de insegurança. Sim. E a nossa população, Gisele, ela teve, vamos dizer assim, um grande despertar. Essa geração... Acordaram, né? Essa geração nossa, essa geração dos mais jovens, dos últimos 15 anos, né? É uma geração... Você veja, quem tinha 15 anos de idade há 15 anos atrás, hoje tem 30. Sim. É uma conta natural. E veja o que houve de ganho nos últimos 15 anos com as redes sociais, com a divulgação de vários direitos. Liberdade de expressão. E nos últimos 4 anos, né? Nos últimos 4, não, vamos até dizer um pouco mais, nos últimos 8 anos, houve um despertar político. As pessoas estão mais interessadas, realmente. Muito mais. E afeta diretamente a sociedade. As pessoas, olha, eu tenho que participar disso. Sim. Eu quero, afinal de contas, colocar meu ponto de vista. Eu quero gritar, eu quero dizer, eu quero opinar. Porque interfere diretamente na vida do cidadão. Com certeza, as leis que são... no futuro, né? Então, ninguém aqui está criticando modelos de família, novos comportamentos, nada disso. Sim. Ninguém está dizendo, olha, não pode ter novo comportamento, um novo modelo de família, nada disso. Pelo contrário, né? O que nós estamos querendo dizer é o seguinte, tem que ser respeitado tanto o direito de pessoas que querem ter novos comportamentos, como direitos conservadores. É a liberdade realmente que nós queremos, né? Que seja respeitada a nossa liberdade. O ponto crucial é a liberdade. Sim. Então, nós estamos num momento conflitante. É isso que estamos vendo. E dentro vendo da sociedade, Gisele, quero só fazer um fecho aqui nessa questão, para não me estender muito, isso é um estudo da sociologia, tá? Existem fenômenos sociais. O que é fenômeno? Fenômeno é aquilo que você não controla, tá? Então, a sociedade hoje, ela tem uma exigência e um comportamento que não há como você chegar e falar assim, não é para pensar assim. Não tem como. Não tem como, isso é um fenômeno social, as pessoas evoluíram. Livre pensamento, e despertaram. Né? Está previsto no artigo 5º da Constituição Federal, né? Bom, liberdade. O artigo 5º tem um rol de direitos e garantias individuais pétreas. Que já vem, inclusive, dos direitos humanos da Carta da ONU. Isso Exatamente. Aí, que é uma transcrição, em grande parte, do Pacto de São José da Costa Rica. Dos pactos internacionais. Costa Rica, da Convenção Americana de Direitos Humanos. A OEA também, né? Exatamente, da Organização dos Estados Americanos. Isso. E o Brasil ratificou esses tratados. Então, o que acontece? Essa solução pode vir dos tratados também. No caso que nós estamos enfrentando no Brasil sobre cerceamento de liberdade de expressão, né, os canais de quando conservadores você foca nesse ponto, Gisele, você leva uma questão de soberania, tá? Sim. Para não me estender muito, o tratado ele exige um comportamento X do país. Porém, o país tem a soberania dele. O que eu quis dizer é o seguinte, o artigo 5º dos direitos e garantias individuais, eles reproduzem o que já estava previsto na Convenção Americana de Direitos Humanos. Tá? Isso.
Então, no caso, esse cerceamento de liberdade que está acontecendo agora, tivemos aí recentemente o canal da Carla Zambelli, do Nicolas Ferreira, né, sendo calados realmente, sendo deputados, né, que foram eleitos pelo povo, os maiores, a maior votação que teve, né, de deputados federais foi o deles. Sim. E isso daí assusta muito a população. Fere diretamente o texto constitucional, que é a liberdade. Sim. Tá? Fere diretamente o texto constitucional. E pior que isso, você entende de direito, você sabe, nós temos uma previsão na Constituição que diz que não existe pena sem crime. Isso. E crime tem que ser tipificado na lei penal. Exatamente. E não existe tipificação de você ter uma rede social e expor o seu ponto de vista. Então, se um parlamentar, e vários parlamentares estão passando por esse problema, vamos dizer assim, imagine nós que não temos aí nenhum poder, né, se começarmos a falar demais aí. Sim. Então isso é muito ruim nesse momento histórico do país. Por isso que as pessoas estão se manifestando, doutor, nas ruas, em frente aos quartéis. Então eles estão assim indignados com essa situação. Qual seria a solução no seu ponto de vista? Porque as pessoas pedem intervenção federal, pedem intervenção militar, aplicação do artigo 142. Na sua visão, o que você... O que as pessoas estão... O que foi o estopim dessa manifestação foi o resultado das eleições. Sim. Tá? O resultado foi justo ou foi injusto? Não sabemos. É isso que nós queremos saber. Porque não tem como saber, pelo É só visto, isso. né? Então você imagina alguém que diga assim, não, você não vai saber. Não, mas é um direito meu saber. É um direito do povo saber. Então esse foi o estopim. Sim, então, porque nós vivemos um país democrático de direito, nós queremos no momento que você tem alguém que vem e apresenta lógicas de que houve alguma inconsistência. Nós não estamos dizendo que houve. É tão simples resolver isso. Exatamente. Nós resolvemos isso rapidinho. Essas pessoas estão tomando chuva, comendo lanche, usando banheiro químico, deixando suas famílias, seus trabalhos. São verdadeiros heróis. Né? Heróis, porque são guerreiros que estão lá. Viajando quilômetros. Sem tomar banho, doutor. E sem dinheiro, muitas vezes, vivendo ali, né? Então, o que acontece? Elas não querem nada mais do que uma resposta. Sim. Uma resposta. E daí começam a gritar. Então grita por intervenção, por artigo 142, por uma Elas série não são obrigadas a saber qual que seria o termo jurídico adequado, não, né? SOS Forças Armadas e tal. Por quê? Aí, falei para você no início da conversa, são vários pontos no nosso cenário. Tá? Exatamente. As Forças Armadas, elas são tidas como poder moderador. Isso é inquestionável. As Forças Armadas no Brasil, ela é um poder à parte. Sim. Tá? Nós temos poder executivo, legislativo e judiciário que tem um sistema de controle. As Forças Armadas, elas não pertencem nem ao executivo, nem ao judiciário, nem ao legislativo. Sim. E no artigo 142, elas têm que chegar e resolver e manter os poderes. A ordem, não né? as pessoas dos poderes. Sim. Entenda bem. Porque uma pessoa dentro de um poder que eventualmente esteja maculando o poder, ela tem que ser devidamente coibida, devidamente processada, para que ela não macule o poder. E a função do poder moderador é isso. Você faz a pergunta, então qual a solução? Vamos lá. Eu não tenho a fórmula. Sim. Quem sou eu para ter a fórmula disso aí, né? Mas eu entendo que as pessoas devem continuar o seu manifesto na forma como vem sendo feito. Ordeiro pacífico. Ordeiro pacífico na frente dos quartéis. Sim. Não tenho dúvida disso. Todo o poder emana do povo, exatamente, né? Todo o poder emana do povo. Está no artigo 1º da Constituição Federal. Tá? E o voto direto e secreto é cláusula de pedra, cláusula pétrea na Constituição. Isso. Tá? Isso é uma garantia. As pessoas que estão lá, deputados, senadores, ministros, todos são servidores da nação. Sim. O que aconteceu no Brasil, para nós fecharmos aí, eu não sei o meu tempo, como é que está. Pode continuar, o que aconteceu no Brasil foi o seguinte, nós estamos com uma carência de líderes. Isso é preciso deixar muito claro. Sim. Tá? Então, no Congresso Nacional, principalmente. Principalmente. As Forças Armadas, quando elas publicaram aquela carta, né, à nação, ela deixou claro que o Poder Legislativo estava sendo omisso, né? E quem nos representa diretamente? O Poder Legislativo. Sim. Então, caberia aos senadores, deputados, né, irem até eventuais autoridades, ministros, sentar e falar, olha, estamos todos dentro
do mesmo navio. Isso. Estamos todos dentro do Titanic. Ele vai afundar. Se ele afundar, salve-se quem puder. Exatamente. E não é isso que nós queremos. O Brasil é uma potência. E o trem descarrilhou. Com certeza. Porque no momento que você tem a economia parada, Gisele, né? Sim. As pessoas não querem fazer frete. Tudo bem, não são todas. Porque foram 43, se não me engano, 43 contas de empresários, não, bloqueados. Isso é uma questão, né? Mas tem pessoas sendo presas, Sim. tem pessoas sendo reprimidas, tem empresas fechando, né? Porque está preocupada. Tudo parado, Ontem eu vi uma reportagem que o setor de passaporte da Polícia Federal estaria sobrecarregado de serviço, tem pessoas querendo ir embora. Há um desespero. Com certeza. Né? Que nós não queremos o comunismo, o retrocesso para o nosso país, né, doutor? Não tem sentido. Não tem sentido. Isso aí eu vou ter que adotar algo que eu já li também, que o comunismo não deu certo em nenhum lugar do mundo. Né? Aí as pessoas cobram, mas por que está demorando tanto? Bom, esse é um outro fator, tá? Veja, não se pode tomar uma decisão precipitada. Sim. A decisão precipitada pode levar a um caos. O professor Olavo de Carvalho sempre falava, né? Não parar, não precipitar e não retroceder. Exatamente. Ele sempre deixava esse pode. conselho para os Então, brasileiros. veja bem, mesma coisa, né? Você tem uma família, você vai lá e, por causa de um pequeno problema, você não pensa e toma uma decisão. Você pode prejudicar a sua família. Com certeza. Então, para mim é nítido que hoje as Forças Armadas, o Presidente da República, né, que é o nosso Poder Executivo, que com todo respeito me parece que é o que mais está centrado nessa preocupação. Não está saindo das 4 linhas, né? Não Como está saindo das diz. 4 linhas da Constituição. Isso. Né? Eles não querem tomar decisão precipitada. Agora, o que eu posso deixar de esperança na minha ótica? Uma esperança para os nossos telespectadores. Na minha visão, é uma ferida aberta. E que, se fosse para dar uma solução e fechar a ferida com secreção, vamos dizer assim, sem curá-la, alguém já teria vindo e fechado. Não vai dar em nada, vamos para casa, vou fazer a transição completa e acabou. Sim. Mas isso ainda não aconteceu. E para deixar mais uma válvula de esperança, nós precisamos de uma resposta. Por quê? Porque as Forças Armadas não apontou com exatidão que não teria havido irregularidade nas eleições. Eu creio, Gisele, que no momento que nós tivermos essas duas respostas, tá tudo Porque não foi entregue o código-fonte também, né, doutor? Esse é um detalhe, né? Mas nós temos a auditoria que foi feita e foi registrada em cartório por técnicos altamente capacitados do ITA, né? Nossa. Né? Do Instituto de Tecnologia da Aeronáutica, um dos mais famosos do Brasil, do Brasil e do mundo também. Né? Tem técnicos altamente especializados lá. Então, o que acontece? No momento que a população tiver essa resposta, o Brasil é um povo herdeiro brasileiro. Nós vamos para casa, vamos trabalhar e tudo bem. Só que se nós deixarmos passar esse momento sem uma resposta segura ou sem uma solução segura, o que vai acontecer? Quem garante que na próxima eleição nós também o mesmo, e na outra, ou quem garante que nas eleições anteriores nós já eventualmente não tivemos problema e não sabemos. Com certeza. Então, é só a resposta, é tão simples resolver isso. Então a esperança que eu deixo para a população vai ter que vir uma resposta. E vai vir, né, doutor? Nós temos essa confiança, essa esperança. De alguma forma vai vir. Não vai ficar dessa forma. Sim. Ou as Forças Armadas vão apresentar uma resposta, ou o nosso Presidente da República, ou em conjunto. Porque ele é o chefe das Forças Armadas, né, o nosso presidente. Mas é preciso entender o seguinte. O chefe das Forças Armadas, enquanto Forças Armadas, uma polícia do Estado, não de governo. O que nós não queremos é que as Forças Armadas se tornem polícia de governo. Sim. Se você criar uma Guarda Nacional, tal como na Venezuela, ela se torna uma guarda de governo. Não é isso que nós queremos. Nós não podemos ter isso. As Forças Armadas têm que continuar sendo uma força de país, de Estado. Então, só que elas podem agir sem o Presidente da República. Sim. Só que existe uma hierarquia. Nós temos um presidente que é militar, com formação militar. Isso. Foi um bom militar, com todos os eventuais pecados que publicam aí. Ele foi um bom militar. A mídia ela pinta de uma forma diferente. Respeitou a hierarquia militar, respeita até hoje. Valorizou o militar. Então, a cabeça dele é de militar. Isso. Então, nós temos que... Para a garantia da lei e a ordem, realmente, né? Ele pode acionar para a garantia da lei e da ordem. Isso. Agora, em que momento que isso vai acontecer, Gisele? Ninguém sabe.
e se vai acontecer e se será necessário. Mas tem que continuar, então, a população na frente dos quartéis, realmente. Para quem que nós vamos gritar? Sim. Se nós formos para casa, aí você esquece. Sim. Então, é preciso que programas como o seu, a população na frente dos quartéis, Sim. as pessoas que eventualmente tenham alguma notícia, que possam levar ao esclarecimento, Isso. que ajude o Brasil nesse momento, de forma ordeira, pacífica, e aguardando uma resposta. Sim. Muito obrigada, doutor. Infelizmente, nós chegamos no nosso final aqui do nosso programa, Não, tá tudo ok. mas eu quero te presentear com a nossa camiseta dos Patriotas Conservadores Obrigado. de Maringá. Tá? Fico muito feliz. E com certeza nós vamos chamar você novamente aqui para o nosso programa. Bem, eu agradeço e estarei à disposição, Gisele. Sim, muito obrigada, doutor. Que Deus abençoe. Amém. E chegamos ao final do nosso programa. Quero agradecer a todos os telespectadores que assistiram ao nosso programa. Peço para você compartilhar em suas redes sociais. E eu quero deixar um versículo bíblico como reflexão para a sua vida. Está escrito lá em Josué 24:15. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que Deus abençoe sua vida, sua família e principalmente a nação brasileira. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Programa Ponto a Ponto com Gisele Bianchini. Oferecimento. Promoção Pix Premiado. Para participar é simples. Você só precisa se inscrever no canal do YouTube. Programa Ponto a Ponto. Curtir e seguir a nossa página no Facebook. Doutora Gisele Bianchini. Pronto! Agora você já vai estar concorrendo a um Pix premiado de R$100. O sorteio será realizado no último sábado do mês, aqui no programa Ponto a Ponto, com Gisele Bianchini. Viver bem, morar bem, é ser feliz todo dia. Bianchini Imóveis é a felicidade da sua família. A casa dos seus sonhos, aqui você vai encontrar. Bianchini Imóveis. Compra, venda, locação, administração e avaliação. Avenida Paraná 1423, em Maringá. Realize o seu sonho, aqui você pode vir pra Bianchini Imóveis. Patriotas Conservadores Maringá. Os Patriotas Conservadores de Maringá é formado por pessoas que defendem a família brasileira, os princípios cristãos, a moral e os bons costumes. Somos patriotas e conservadores. Queremos o melhor para o nosso país, pois o futuro dos nossos filhos depende das nossas escolhas. Junte-se a nós. Nos sigam no Instagram, @Patriotas Conservadores de Maringá.